Fala galera, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui para a gente gerar valor, falar sobre manutenção, tá? Das bombas de calor. E hoje eu tenho um conteúdo bem legal aqui para compartilhar com vocês referente a uma demanda que a gente atendeu. Então vou estar compartilhando essa informação valiosa aí com vocês, tá? Desde já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar um comentário aí, deixar um like. Isso ajuda bastante, fechou? Então, vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês e na sequência já vou estar explicando referente a essa demanda, tá? Aqui é basicamente para vocês entenderem um relatório técnico, tá? Onde a gente foi atender este equipamento. Michael, o que estava acontecendo com esse equipamento? Esse equipamento ele passou por uma manutenção, tá? Já é um equipamento de 12 anos, né, de utilização. Na verdade a gente nem sabe o histórico dele das manutenções anteriores, mas ele passou por uma manutenção recente, entendeu? Onde, segundo a cliente, a manutenção estava prevista a troca do condensador, estava prevista troca dos tubos flexível, entendeu? E algumas outras coisas que, enfim, a cliente não entrou em todos os detalhes, mas o condensador ela falou, tá? E aí a cliente entrou em contato com a fábrica justamente porque o trabalho que foi feito para ela ficou uma questão de uma dúvida. A cliente ela não estava se sentindo segura com o que a outra empresa tinha passado para ela, tá? Isso aqui não foi uma cliente que a gente participou das solicitações de orçamento, nada desse tipo, tá? Então a gente foi lá depois de um orçamento de um serviço já feito, entendeu? Por uma outra empresa, porém a cliente não estava se sentindo confiante, o equipamento estava apresentando algumas anomalias, e aí a cliente nos chamou para tirar as dúvidas dela, enfim, pagou a nossa visita técnica para a gente ir lá esclarecer qual que é o real cenário do equipamento, tá? Então, chegamos lá para avaliar o equipamento, tiramos todas as fotos que são importantes, tá? Então, só para vocês terem uma leitura aqui de como que fica um relatório técnico, que as fotos elas são muito importantes para validar a sua visita, elas falam por si só, né? Então, olha aqui, a gente chegou lá, a piscina estava climatizada, ou seja, o equipamento está operando, certo? Porém, existe algumas ressalvas, tá? O condensador, ó, ele foi ou trocado ou foi feita alguma manutenção nele. A gente não sabe bem dizer, né? Segundo a cliente, ela pagou por um condensador novo, né? E o que foi entregue para ela foi isso. Ou seja, o condensador de cobre ele não fabrica mais, tá? Ele não fabrica mais. Então, se a pessoa está vendendo um condensador de cobre desse novo, não é da Nautilus, tá? Alguma coisa está errada e a gente consegue ver que não é uma peça nova, né? Me parece que foi feito o trabalho de solda e que é a mesma peça do equipamento, tá? Mas aí eu não consigo afirmar, a gente não sabe, nem a própria cliente sabe o que realmente foi feito no equipamento. Por isso que ela nos chamou para esclarecer o que estava acontecendo, né? A gente vê aqui, ó, que já foi colocado duas luvas, enfim. Não é risco dizer que esse equipamento esse condensador já foi mexido até mais de uma vez, entendeu? É bem complicado esse cenário aqui, cara, bem complicado mesmo. É um equipamento que trabalha com 2 compressores, tá? Um equipamento extremamente potente, entendeu? E os tubos flexíveis aqui, ó, foi substituído por tubo de cobre direto, tá? Tubo de cobre direto, ou seja, cara, infelizmente o equipamento foi alterado, algumas coisas aqui que não tem coerência, está aquecendo, está funcionando, tá? Tem uma observação aqui no compressor, porque esse compressor aqui, ora ele funciona normal e ora ele apresenta os parâmetros de pressão irregular, como se fosse uma baixa compressão, tá? Então, hora ele está comprimindo legal, está funcionando bem, do nada ele abaixa a compressão dele e fica fraco, entendeu? Então, a gente deixou uma observação desse compressor e a placa, de vez em quando, ela está apresentando mau contato. A gente viu alguns sinais de umidade
na placa e demos todo, passando para o cliente que seria importante fazer uma revisão nessa placa, certo? Então, o que eu quero dizer para vocês? Cara, infelizmente, um cenário desse daqui, que tipo assim, é um pepino de uma outra empresa, entendeu? Pegaram o serviço, cobraram do cliente, enfim, e entregaram isso daí para o cliente. A pessoa tem que se responsabilizar, tem que dar garantia daquilo que ela está fazendo, afinal de contas, ela prometeu para o cliente que iria, né, trazer a solução. Ou seja, você não pode pegar uma bucha dessa, no sentido assim, de tomar a frente disso, pegar a responsabilidade desse serviço para você. Você não pode, tá? Então, desde que se a cliente feche a sua solução, aí é diferente. Porque uma vez que você pôr a mão no equipamento desse, que foi recém feito um serviço, tá? E aí tá na garantia pela outra empresa, aí o equipamento dá problema depois que você pôr a mão, cara, aí já fica complicado, porque aí você já pegou a responsabilidade para você. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões aí, beleza? Então, a gente fez um relatório técnico, entendeu? Tiramos todas as dúvidas da cliente, que a gente estava cheio de dúvidas, tiramos todas as dúvidas da cliente de funcionamento, tudo, enfim. Por isso que é muito importante a visita técnica também, certo? Cara, alguns pontos que eu destaquei aqui na visita técnica, no relatório. Conforme a avaliação, encontramos o equipamento operando e a piscina climatizada, porém o mesmo está apresentando funcionamento duvidoso em um dos compressores, ora os parâmetros de pressão batem corretamente, ora não. O condensador é de cobre e não fabrica mais. Devido ao cobre ser um material que pode vir a furar com as propriedades químicas da piscina, recomendamos trocá-lo, certo? Só fabrica o condensador de titânio, que é um material inoxidável. Foi verificado que já houve manutenção desse condensador, já existente devido aos pontos de brasagem e a luva da hidráulica. Ou seja, trocaram esse condensador ou fizeram solda no mesmo. A gente não consegue afirmar. Beleza? As mangueiras flexível foram substituídas por cobre. Isso a gente consegue afirmar, porque realmente foi substituído, né? E isso pode ter um risco de trincar a solda devido à vibração, né? Como a linha ela é muito pequena, se não tiver esse antivibra, pode trincar a solda, principalmente na linha de alta, tá? A placa apresenta sinais de umidade, às vezes apresenta mau funcionamento, tá? Então isso foi o que aconteceu lá na visita técnica, então a gente relatou tudo ali que a gente encontrou ali de irregularidade e que aconteceu na visita técnica, beleza? Aí a gente, lógico, relata o que está acontecendo e você tem que encaminhar uma solução, né? Você também tem que dizer aquilo, tá bom, você falou para o cliente, ó, seu problema é X, mas e aí, qual que é a solução? Então, recomendação técnica, trocar o condensador de cobre por titânio, trocar o compressor, troca do filtro secador, colocar tubo flexível de inox, fazer revisão na placa, manutenção de ventilador, higienização química e troca das mangueiras ressecadas. Entendeu? Então, nesse caso aqui, a gente enviou um orçamento à parte para a cliente. Enfim, mas provavelmente a cliente não vai fazer agora, porque, igual eu tô falando para vocês, é um serviço que foi recém-feito. Cara, isso aqui tipo tá uma bola de neve, porque a cliente ela quer exigir o estorno dela para com outra empresa, enfim, tá falando até de processo e tudo mais. Infelizmente, né, é uma situação muito chata, a gente não gosta disso, mas a cliente ficou se sentindo lesada, com dúvida referente ao trabalho que foi prestado na outra empresa, ligou lá na fábrica pedindo realmente uma pessoa que entende do assunto para esclarecer para ela o real cenário do equipamento, e a gente foi lá para isso, tá? Então, galera, o que eu falo para vocês aqui é o seguinte: tem que tomar muito cuidado, tá? É o que eu sempre falo, não dá para você trabalhar com esses equipamentos se você não está preparado, cara. Entendeu? Essa questão de fazer serviço paliativo, entendeu? Tem muitas pessoas que já tem uma mania aí do mercado. Cara, vai me desculpar uma coisa,
é você fazer um proviso aí, uma máquina de 9.000 BTUs, entendeu? Um ar-condicionado aí, que é uma máquina mais barata, alguma coisa desse tipo. Outra coisa é você pegar uma bomba de calor, uma máquina muito cara, entendeu? E dá um BO, cara, o cliente pode relacionar aquele paliativo que você fez ao defeito do equipamento. Ou seja, mesmo que, sei lá, cara, você fez alguma coisa lá na placa, o defeito é no condensador, o cliente não quer saber, entendeu? Ele vai falar assim, ó, não estava assim, depois que você fez isso, aconteceu isso, entendeu? Então toma muito cuidado, tá? Toma muito cuidado com isso, por isso que eu falo que esse é um mercado que ele não tem espaço para aventureiro, não tem espaço para quem gosta de fazer paliativo, jeitinho brasileiro, tá? Então eu falo isso, não é querendo desmerecer o trabalho de ninguém, não é isso, tá? Todo mundo tem a sua fase, também tive o meu começo, tudo, mas a gente sabe que tem muita gente que faz trabalho nas coxas, tá? Muita gente faz trabalho nas coxas, faz de tudo para fechar o orçamento, fecha o orçamento a qualquer custo, né? E não consegue entregar um serviço de qualidade para o cliente. Então, não tem sentido você cobrar, por exemplo, as mangueiras lá, os tubos flexíveis do cliente e não colocar o tubo direto, que teoricamente seria o mais fácil, seria o mais econômico, enfim. É dar um tiro no pé, cara, isso aí. Entendeu? Então, infelizmente, o cliente se sentindo lesado, né? A gente foi lá, fez o nosso papel e esclarecemos todas as dúvidas para o cliente, certo? E já falando disso, o que eu quero falar para vocês aqui é referente de você ser um especialista, que vai o oposto dessa linha de raciocínio que a gente estava falando, entendeu? Então, assim, aqui tem algumas características do especialista, né? Cara, o especialista, ele tem um princípio muito importante de compromisso. Marco, mas compromisso é muito raso. Tá? Não, cara, por incrível que pareça, muitos técnicos, muitas empresas, tá? Muitas empresas falham no básico, entendeu? Eu costumo dizer que se você fizer o básico bem feito, você já se destaca, entende? Então, assim, compromisso, ele já consigo contextualizar ele como um geral. Cara, compromisso tanto com o agendamento, tá? Compromisso tanto com a execução do trabalho, compromisso tanto com o prazo de entrega, compromisso com o pós-venda. De repente você fez uma manutenção, a máquina deu um retorno, deu um problema, alguma coisa lá não tá legal, o cliente está questionando, a máquina está apresentando alarme, e aí? Entendeu? Então você tem que ter compromisso com o cliente todo o tempo, entende? As empresas, cara, a maioria dos técnicos falha no básico. Agenda com o cliente, não cumpre, entendeu? Deixa o cliente esperando, não avisa, entendeu? Se enrola tudo, acaba agendando mais clientes do que ele aguenta atender, entendeu? Dá um prazo de terminar o serviço para o cliente, não consegue cumprir, entende? Então, veja bem, o especialista ele vai se preocupar com o compromisso e com a responsabilidade do serviço em si, entende? Afinal de contas, é o nome da sua empresa que está em jogo, cara. Um cliente que tiver uma experiência ruim com a sua empresa, ele não vai te indicar, ele não vai comprar de você de novo, entende? Então, isso não quer dizer que você não vai ter problema só porque você é um especialista, que você não vai ter, que o seu serviço nunca vai dar retorno. Não, não é isso. Mas como que você se comporta quando dá um retorno? Qual que é a sua postura? Qual que é o seu posicionamento? Você realmente dá a devida atenção ou você tipo nem atende o cliente? Olha só que diferença. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas aí que trocam até de chip, cara. Troca até de chip para não atender um cliente que ele fez o serviço, por exemplo. Entendeu? Então, um especialista, cara, ele não quer o cliente por um momento, ele quer o cliente para sempre. Entendeu? Então, dificilmente o cliente, quando ele encontra um especialista, dificilmente o cliente ele vai trocar de profissional. Entendeu? Por quê? Porque o especialista ele é um cara completo, é um cara que realmente vai trazer uma solução, um cara que realmente é de confiança, entende? Então faz a diferença você ter compromisso, beleza?
Ó, preparado tecnicamente, tá? Quando eu falo aqui preparado tecnicamente, lógico, é ferramental, né? Tipo, todo profissional tem que estar preparado do seu ferramental. Não tem como você trazer solução com a unha, né? Não tem como você trabalhar sem ferramenta, certo? Porém, assim, quando eu digo preparado tecnicamente, realmente você precisa ter uma leitura do cenário que você tá atuando no mercado, que você está atendendo as dores do seu cliente, tá? Muitas das vezes preparado tecnicamente é o que? Você chega lá no cliente, de repente é um pressostato que está com defeito, cara, você já está preparado ali para resolver, entendeu? Ah, é um capacitor, é uma contatora, entende? Então assim, você tem que estar preparado tecnicamente, você tem que conhecer o equipamento que você trabalha, você tem que conhecer as soluções, os possíveis defeitos. Por isso que quando o cliente ele entra em contato conosco, a gente tem meio que um filtro, a gente tem as perguntas certas para fazer para o cliente, entendeu? Dependendo do cliente, a gente já sabe, meu, preciso levar nitrogênio, não preciso levar nitrogênio, meu, preciso levar um motor ventilador, preciso levar isso, eu preciso levar aquilo. Por quê? Porque a gente está preparado tecnicamente. Cara, a gente domina a nossa área, entendeu? Então, o especialista ele tem um domínio da área dele, entendeu? Então, tem muita situação que, tipo, meu, eu fui lá só fazer a visita técnica no cliente, mas eu já saí de lá com o orçamento fechado, já deixei a máquina operando, mesmo que seja parcialmente, ou com um ventilador meu de backup, um exemplo. Trouxe o ventilador do cliente para fazer a manutenção, vou voltar lá, já fechei a higienização, enfim. Olha só o cenário. É um cenário totalmente diferente, entendeu? Então assim, em vez do cliente fazer 2, 3 orçamentos, eu falei, ó, já estou aqui, eu já consigo te trazer uma prévia de uma solução, entendeu? E tipo, isso não é vender um paliativo. Na verdade, assim, se você está preparado, você já está na frente, porque o cliente já vai sentir mais confiança em você, entendeu? Então já fica uma dica aí bem legal, cara, porque tipo, isso faz a diferença, pelo menos pra gente que faz muita diferença. Hoje mesmo a gente foi visitar um cliente que estava com problema no pressostato, entendeu? Como a gente já anda preparado, já tem um pressostato na mala, a gente tem um kit que eu chamo kit de primeiros socorros, e meu, já troquei lá, deixei a máquina operando na hora, entendeu? Então, tipo, é rápido, o cliente nem perguntou o preço, falou, meu, faz aí, depois me manda a nota. Entendeu? Então, basicamente é isso que eu estou querendo falar para vocês, tá? E lógico, você tem que ter conhecimento, tem que saber resolver o problema, tá? Então, o especialista ele é um cara confiante, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde buscar informação, entendeu? Não que você tem que saber de tudo, né? Mas ele tem confiança ali do que ele realmente está preparado para aquela atividade, entende? E outra coisa também que é importante, cara, você ter uma comunicação alinhada, tá? Muita gente perde muito ponto nisso aqui, a comunicação alinhada. Cara, primeira coisa, não trata o cliente bem, tá? Não trata o cliente bem, não entende o que o cliente quer dizer, não entende, não consegue realmente tirar as dúvidas do cliente, entende? Não sabe fazer pergunta. Meu, você tem que entender o seguinte, o problema é do cliente, tá? Você tá ali focado para resolver o problema dele, entendeu? Você não tá ali para falar de você, para falar do outro cliente que você atendeu, para falar do time, para falar de política, entendeu? Por mais que pode com um cliente ou outro surgir esse assunto, mas o que eu tô querendo dizer? Evita esse tipo de conflito, tá? Evita qualquer tipo de conflito. Entendeu? Foque no problema do cliente. Tenha uma comunicação alinhada com o cliente. Entendeu? Como que ele faz perguntas relacionadas à piscina dele, faz perguntas relacionadas ao funcionamento, ao rendimento do equipamento, faz perguntas relacionadas, enfim, ao antes de ter o equipamento, o depois, o cenário que o equipamento se encontra, qual o histórico. Cara, tem tanta coisa que realmente você pode alinhar a sua comunicação, que você fazendo as perguntas certas vai até te ajudar a você chegar melhor no diagnóstico do equipamento, que às vezes o equipamento está apresentando um defeito intermitente, que é algo que já vem, entendeu, de algum tempo, já mexeram, já um exemplo, colocaram uma carguinha de gás ali, entendeu, é um vazamento que está durando 2 meses,
entendeu? E você fazendo as perguntas certas, você já entra certinho no alinhamento do que realmente o cliente precisa para você, pô, entrar com a solução, entende? Então, assim, quando eu digo comunicação alinhada, cara, porque realmente tem pessoas que perdem a venda por causa da comunicação. Perde literalmente a venda. Tipo, o cliente estava ali, meu, realmente confiante ali que ia fechar com ele, mas acaba dando um passo fora, entendeu? Não sabe negociar, entendeu? Não chega na hora de falar ali do financeiro, de passar o preço, já não passa tanta confiança para o cliente, entendeu? Então, assim, em todos os cenários, realmente o especialista ele precisa dominar não somente a parte técnica, mas ele tem que saber negociar, ele tem que saber vender o serviço dele, entende? E aqui a gente já pula aqui para o próximo tópico, que é o quê? O especialista, cara, ele sempre vende a solução, entendeu? Ele não vai ficar entrando nessa de fazer paliativo, porque, cara, não compensa, é dar tiro no pé, entendeu? Você pega um equipamento desse aqui, sei lá, um equipamento de 45 mil reais, 50 mil reais, quase, sei lá, e, meu, você vai ficar improvisando no equipamento, você vai... o cliente fez um investimento, entende? Você tem... Sua missão é manter a integridade do equipamento, sua missão é manter a originalidade do equipamento. E principalmente se você for um autorizado do fabricante, entendeu? Tipo, é sua obrigação fazer isso, entende? Então, assim, cara, toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso, porque realmente pode te complicar, tá? Pode te complicar. Então, o especialista ele tem a sua mentalidade de sempre vender a solução para o cliente, tá? Muitas das vezes a gente não dá nem opção aqui para o cliente. A gente sabe que um condensador furado de cobre é um condensador que dá reparo, que você vai soldar ele, né? E vai fazer o selamento, certo? Mas eu, cara, como um especialista, eu não dou nem essa opção para o cliente. Por quê? Porque eu sei que isso pode ser um tiro no pé lá na frente, eu sei que isso pode deixar na mão lá depois, entende? Então, veja bem o conceito que eu estou querendo passar para vocês. Cara, é um conceito de solução, tá? Então aqui, o cliente ele tem um problema, certo? E você tem que vir com a solução. Ah, mas não dá para dar um jeitinho aqui que vai ficar mais barato. Não, cara, essa aqui é a solução. Entendeu? O jeitinho, a nossa empresa não dá jeitinho, a nossa empresa entrega a solução. Entendeu? Então, o especialista, ele entende o problema do cliente e ele vende a solução. Cara, tem várias exceções, você vai pegar equipamento alterado, você vai pegar equipamento com placa full gauge e tipo, não tem nada de errado, entendeu? Só que sempre você vai encaminhar o seu cliente para a solução. Quantos equipamentos a gente já pegou com full gauge e a gente voltou à originalidade do equipamento? Quantos equipamentos a gente já pegou com um condensador que eu nunca vi na minha vida, a gente colocou o condensador original, entende? Então, assim, você fazer o cliente se conscientizar, tá? Ter uma postura técnica, uma comunicação alinhada, estar preparado, né? Você não tem como também agitar aquilo que você não está preparado. Que, por exemplo, você tem dificuldade de arrumar a peça original da máquina, você vai agitar aquilo ali, você não vai conseguir, né? Suponhamos, colocar realmente a peça original. Aí você vai causar um problema que você não tem solução, né? A gente está ali para trazer solução, não para trazer problema para o cliente, entende? Mas o que eu estou querendo dizer é isso, que quando você é um especialista, até o fabricante te vê com outros olhos, entendeu? O fabricante ele tem as razões dele para credenciar, entende? Então, quando você consegue ser um especialista, realmente ter feedback positivo do seu cliente, o fabricante ele te vê com outros olhos, até o seu credenciamento fica facilitado, entendeu? Então, essa é a visão que eu quero passar para vocês, tá? Então, tenta um cenário aqui, ó, o cliente entrou em contato, basicamente 90% das vezes você vai encaminhar o cliente para visita técnica, certo? Vai entender primeiro o cliente, né, tudo certinho, por isso que eu falo, o cliente passa por um filtro de atendimento, a gente já tem aquelas perguntas padrões ali que faz para o cliente que consegue dar bastante clareza, né? Consegue dar bastante clareza
daquilo que realmente a gente vai precisar, do cenário que o cliente se encontra lá, tá? Aqui tem levantamento de necessidade, tá? Você vai até o cliente, quando você chega lá para avaliar o equipamento, e aí, o que você vai fazer? Cara, você vai fazer um levantamento de necessidade, você não vai lá, tipo, o equipamento está desarmando, suponhamos pelo disjuntor, você chegou lá, o problema era o disjuntor e pronto, você vai vir embora e fala, seu problema era só o disjuntor, tchau, fui embora. Dá minha visita técnica aqui já era. Não, cara, você vai fazer um levantamento de necessidade do equipamento. Com isso, a gente utiliza uma tabela que você consegue preencher todas as informações, você consegue preencher as informações de temperatura, de pressão, de tensão, de corrente, entendeu? Você vai preencher o cenário que realmente o equipamento está. Você vai tirar as fotos corretas para você já passar, minimamente você passar uma proposta para o cliente, porque os equipamentos são carentes de manutenção, os equipamentos precisam de manutenção. Cara, dificilmente você vai pegar um equipamento aí, você vai falar, meu, esse equipamento não precisa fazer nada, tá? Pode acontecer, você pegar um equipamento de 1 ano, mais novo aí, 2 anos de uso, enfim, ou que está num local que não tem folha, não tem árvore, essas coisas assim, e o equipamento é mais conservado, mas mesmo assim, cara, pode avaliar que às vezes uma mangueira está ressecada, entendeu? Às vezes o dreno está entupido, enfim, o equipamento precisa de manutenção, né? Você fez o levantamento de necessidade, você vai encaminhar uma proposta profissional, tá? Eu digo que tem que ser uma proposta afiada, alinhada com aquilo que você comunicou para o cliente, para ele olhar para a sua proposta e falar, meu, a proposta desse cara é diferente, tá? Então, tá aqui, a gente gosta de mandar uma proposta, muitas das vezes a gente coloca até as fotos na proposta, algumas fotos estratégicas que ajudam e facilita bastante, e a nossa margem de fechamento de cliente vai lá em cima, fechou? Uma outra característica aqui também do especialista, cara, é organização, tá? Isso aqui é um assunto que é bem complicado, pelo menos eu tenho bastante dificuldade de organização, mas eu sei que é muito, muito importante você ser organizado, principalmente em questão de ferramenta, você definir ali onde que, meu, essa ferramenta tem que ficar nesse lugar, essa outra ferramenta tem que ficar nessa caixa, entendeu? Tenha isso muito bem organizado para você não ter problema de esquecer ferramenta. Então, assim, é algo que você tem que estar bem alinhado com o seu ajudante também, tá? E, lógico, organização não é só questão de ferramenta, oficina, né? Tem a gestão da empresa, você tem que ter uma organização do seu financeiro, você tem que ter uma organização do seu estoque, minimamente o seu estoque que você deve ter, tá? Dos seus pagamentos, das suas contas. Pagamentos que eu digo aqui é o que o cliente, né, os clientes que tem para você receber. Então, você tem que ter essa organização, porque, cara, de repente você tem um cliente lá que você não se organizou e o cliente te deve e você esqueceu de cobrar o cliente, entende? Então, você precisa ter um sistema ali que vai te notificar, você precisa ter isso numa planilha, entendeu? Então, ou seja, o especialista, ele tem um negócio que cresce porque ele conhece os seus números, entendeu? Ele sabe quanto que a empresa está faturando, ele sabe o que ele ganhou o mês passado, entende? Então, é isso, é esse posicionamento que eu quero passar para vocês, né? Então, a gente tem um curso, a gente tem um treinamento onde é disponibilizado tudo isso para vocês, planilha, é disponibilizado todos os arquivos que a gente utiliza no dia a dia, entendeu? Os sistemas que a gente utiliza aqui, que dá super certo para nossa empresa, sistema de emissão de boleto, enfim, e tudo que a gente sabe, a gente ensina, tá? Então, é um treinamento para quem realmente quer avançar, não só tecnicamente, de tipo, pôr a mão na massa no equipamento, de realmente entender a técnica ali do equipamento, que isso eu acredito que a maioria domina, né? Principalmente quem já vem da refrigeração, né? Mas sim ter um negócio crescendo, saber vender o serviço, saber se valorizar, entendeu? Saber fechar bons negócios, entender realmente a sua margem naquele serviço, entende? Trabalhar com a bomba de calor é uma outra realidade, cara. É atender cliente ultra qualificado, entendeu? Não tem espaço para amador. Muitas das vezes você perde orçamento por cobrar mais barato, mas não é também cobrar caro que tipo o cliente vai te ver como melhor, não. Muito pelo contrário.
São várias técnicas que você tem que aplicar, que vai te diferenciar, que vai chamar a atenção do seu cliente. Que afinal de contas o cliente ele compra pelas razões dele, ele vai fechar com você pelas razões dele, não pelas suas. Entendeu? Por mais que você pode, ser um cara super simpático tudo, mas de repente o cliente ficou com alguma dúvida técnica. Entendeu? De repente a questão do cliente era a forma de pagamento. De repente a questão do cliente era prazo. Por isso que você tem que se conectar, por isso que você tem que entender o cenário, você tem que entender a necessidade do seu cliente. Beleza? Então, quem quiser entrar no treinamento, o link vai estar aí abaixo, tá? O valor do curso é 1.699, tá? Dividido aí em 12 de 167, se eu não me engano, tá? Cara, você consegue pagar isso daí com visita técnica, tá? Basicamente é isso. Você precisa de uma visita técnica aí no mês para pagar a mensalidade do curso, a parcela, ou até mesmo, me arrisco dizer que dependendo do serviço que você pegar, você consegue pagar no seu primeiro serviço, entende? Como eu sempre digo, é um mercado que a concorrência é quase zero, tá? E os clientes são ultra qualificados, beleza? O que falta é especialista. Fechou? Então, você que quer ser um especialista, tamo junto. Qualquer coisa me chama no WhatsApp aí para tirar dúvida e vamos pra cima. Lembrando, deixa o seu like aí no vídeo.